Quando o avião pousou em solo brasileiro, o sol ainda não tinha nascido. As janelas da base refletiam apenas o cinza da madrugada e o frio úmido que sempre chega antes do dia nascer. Eu descia a escada com a mochila nas costas e o corpo pesado, não de sono, mas de lembrança. Atrás de mim, os outros militares dispersavam-se rápido, cada um indo em direção à própria saudade. Eu não tinha quem me esperasse. Nenhum rosto conhecido na cerca, nenhuma mão acenando, nenhum abraço. Apenas a sensação de que o tempo tinha passado em silêncio, enquanto eu me mantinha viva do outro lado do mundo, num lugar onde a morte era mais previsível do que o vento. Não avisei ninguém do meu retorno. Oficialmente, eu ainda estava em missão. Extraoficialmente, meu nome havia aparecido na lista dos mortos de um ataque que nunca aconteceu, da forma como a imprensa noticiou. Um erro logístico, disseram. Um erro que minha madrasta não corrigiu. Ela tinha informado a vizinhança que eu morrera heroicamente e até organizou uma pequena missa em minha memória. Descobri isso por uma colega que me mandou uma mensagem privada, dizendo que sentia muito e que meu avô estava devastado. Foi assim que percebi que algo estava profundamente errado, não com a notícia, mas com o silêncio dela. Durante meses, minha mente treinada a reconhecer padrões começou a juntar pequenos sinais. Mensagens não respondidas, contas que deixaram de ser pagas, chamadas do interior que pararam de vir. E agora, de volta ao país, com a papelada de baixa ainda fresca, só havia um lugar para onde eu queria ir: o sítio. O mesmo onde cresci, onde aprendi a cavalgar e a desmontar uma arma antes mesmo de saber fazer um café decente. O sítio que meu avô construiu com as próprias mãos e que agora estava sob os cuidados da mulher que ele chamou de esposa, depois da morte da minha avó. Peguei um carro alugado no aeroporto e dirigi sem música, com o rádio desligado e os faróis cortando a estrada molhada. O silêncio da madrugada me acompanhava como um velho amigo. A estrada era familiar, mas parecia mais estreita, como se o mato tivesse crescido para dentro do asfalto. O ar estava frio, cortante, e cada curva parecia uma lembrança esperando para ser revisitada. Quando passei pelo velho marco de madeira na entrada da cidade, aquele com o nome gasto e o brasão rachado, senti um aperto que não era de saudade, era de alerta. Uma intuição antiga, o mesmo instinto que me salvou em patrulhas noturnas no deserto. Cheguei ao portão do sítio pouco antes das 6. O sol ainda se escondia, e a névoa cobria o pasto como um cobertor sujo. A casa estava escura. Nenhum som de rádio, nenhum galo, nenhum cachorro. O portão de ferro estava entreaberto. Desliguei o motor, deixei o carro a uns 30 metros e caminhei devagar, pisando firme, medindo o terreno. O chão úmido amassava sob as botas. Cada passo era uma lembrança do treinamento. Ouvir primeiro, mover depois. Quando empurrei o portão, ele rangeu alto demais. Som metálico, frio, como um aviso. A varanda estava coberta de folhas secas, e o balde que sempre ficava ao lado da bomba d'água estava virado. A cadeira de balanço que meu avô usava nas tardes de domingo estava imóvel, coberta de poeira e sereno. Nenhuma luz acesa. Toquei na maçaneta e percebi que a porta principal não estava trancada. Isso, mais do que tudo, me fez gelar. Meu avô nunca deixava a porta aberta, nem de dia. Era o tipo de homem que trancava até o galinheiro. Entrei devagar, o cheiro de mofo e madeira velha me acertando como um soco. As cortinas estavam fechadas. O relógio da parede parado em 2h37. Sobre a mesa, uma garrafa de água pela metade e um prato vazio, com restos de pão embolorado. As fotos de família ainda estavam na estante, mas algo nelas parecia deslocado, como se alguém tivesse movido tudo às pressas e recolocado de qualquer jeito. Passei os dedos pelo vidro empoeirado da foto do meu avô, segurando minha farda no dia da formatura. Ele sorria, eu também. Agora o retrato parecia zombar de nós dois. Segui para o corredor. O ar estava gelado, e um fio de vento entrou por alguma janela quebrada. Chamei o nome dele uma vez, depois outra, mais alto. Nenhuma resposta. O silêncio do sítio era o mesmo de uma base abandonada, pesado, suspenso, com cheiro de abandono. Quando abri a porta do quarto dele, o som da dobradiça pareceu um grito. Foi então que o vi. Meu avô estava caído ao lado da cama, encolhido sob um cobertor fino, o rosto pálido e os lábios roxos. Os olhos semicerrados, a respiração quase inaudível. Me ajoelhei rápido, toquei o pescoço dele. O pulso estava fraco,
mas presente. Vô, chamei baixo. Sou eu. Ele murmurou algo, um som confuso, sem força. Corri até o armário onde ele guardava os remédios. As prateleiras estavam vazias. Só restavam as caixas amassadas, cortadas, sem comprimidos dentro. O vidro de água no criado mudo estava seco. Meu corpo reagiu antes da mente. Peguei o celular, liguei para o pronto-socorro da cidade e pedi uma ambulância, identificando-me pelo nome de Guerra. Eles reconheceram a voz e mandaram ajuda imediata. Voltei para o quarto e puxei o cobertor sobre o corpo dele, tentando aquecer o velho enquanto falava com ele para mantê-lo consciente. Ele abriu os olhos por um segundo e murmurou algo que me fez congelar. Ela jogou fora tudo. Não perguntou onde eu estive. Não se surpreendeu por me ver viva. Só tentou dizer o que precisava, antes de apagar novamente. Fiquei ali, ajoelhada, o som do vento batendo nas janelas e o coração acelerado. Minha mente militar se dividiu entre dois modos, o humano e o tático. O humano queria chorar, abraçar, prometer que tudo ia ficar bem. O tático já fazia cálculos. Onde ela poderia estar? Há quanto tempo o avô estava assim? Qual era o padrão de comportamento dela? Quando a ambulância chegou, eu estava de pé na varanda, observando a estrada como se esperasse um inimigo. Os paramédicos me perguntaram o que aconteceu e respondi com calma, mas o olhar deles dizia que sabiam que havia algo mais. Acompanhei o resgate até o portão e quando a sirene sumiu na curva, fiquei sozinha outra vez, olhando para a casa escura. Foi ali, de pé no frio da manhã, que percebi que minha madrasta havia cometido o primeiro erro, subestimar o poder do silêncio. Ela acreditava que eu tinha morrido. Contou ao mundo que eu não voltaria. E nessa crença, achou que estava livre para fazer o que quisesse. Mas eu estava ali, viva, treinada, e com o tipo de raiva que não grita, a que observa, espera e age no tempo certo. Entrei novamente, fechei as janelas e sentei na sala escura. A madeira rangia sob o peso da casa vazia. No relógio parado, o ponteiro parecia apontar diretamente para mim, como se dissesse: agora é com você. Peguei a garrafa d'água da mesa, bebi devagar e fiquei ali, escutando o som do vento. O mesmo som que, no Afeganistão, precedia as patrulhas noturnas. O mesmo som que antecedia o perigo. E pela primeira vez em meses, sentia a adrenalina retornar ao corpo. Não por medo, mas por clareza. Eu sabia o que estava acontecendo e sabia exatamente o que viria depois. A guerra não tinha acabado. Só tinha mudado de endereço. Depois que a ambulância levou meu avô, o silêncio voltou a ocupar o sítio como uma sombra que respira. Fiquei parada na varanda, o vento frio batendo no rosto, tentando entender quanto tempo fazia desde a última vez que alguém realmente viveu ali. A madeira da cerca estava inchada de umidade, as telhas cobertas por limo. Até o cheiro do ar parecia esquecido. Senti a mesma inquietação que antecedia as missões noturnas no Afeganistão. Aquela mistura de intuição e cálculo. A diferença é que, dessa vez, o inimigo não usava uniforme. Entrei de novo na casa e fechei a porta atrás de mim. O som seco da fechadura ecoou pelo corredor e por um segundo me pareceu familiar demais. Respirei fundo. O ar estava denso, com cheiro de ferro, mofo e óleo queimado. Andei até a cozinha. Sobre a pia, uma pilha de pratos sujos, copos com marcas de batom, restos de comida ressecada. A geladeira desligada, vazia, com o interior coberto de gelo branco e manchas de ferrugem. Um rato morto no canto, a carcaça já rígida, o fogão frio, com uma panela de arroz queimado esquecida, o fundo escurecido e o cheiro amargo de abandono. Senti a disciplina me empurrar de volta ao foco. Observei o ambiente em quadrantes, como fazia em patrulha, canto a canto, detalhe por detalhe, uma colher caída atrás do balde, um copo quebrado próximo ao rodapé, um pedaço de papel rasgado, com uma letra reconhecível, a dela. Era uma lista de mercado. Leite, pão, vela, vinho tinto. Nenhum item de necessidade. Nada que indicasse preocupação com o avô. Só conforto próprio. Peguei o papel e guardei no bolso. Cada fragmento podia ser uma peça do quebra-cabeça que eu ainda não sabia qual desenho formava. Caminhei até o quarto que antes era meu, no tempo em que ainda morava ali. A porta estava entreaberta. A cama coberta por um lençol manchado. As paredes, que um dia foram azul claro, agora eram um cinza pálido, encardido pelo tempo e pelo descuido. A janela permanecia trancada por dentro.
O cheiro era o mesmo de lugar esquecido, mas sobre a cômoda havia algo que me fez parar. Uma moldura com uma foto minha fardada, coberta por uma fina camada de pó. A foto que tirei antes da missão no Afeganistão. A mesma que a madrasta deve ter usado na missa de corpo ausente. Aproximei-me devagar. Havia uma vela gasta ao lado do porta-retrato, e o pavio parecia queimado há pouco tempo. Não fazia sentido. Quem acenderia uma vela para uma morta e depois deixaria o corpo do velho à míngua no outro cômodo? Aquilo era encenação. Uma tentativa de criar aparência de luto enquanto tramava outra coisa. Eu já tinha visto esse tipo de disfarce antes. Não em casas, mas em campos de guerra. O inimigo cobrindo rastros, transformando o caos em cenário. Saí do quarto e caminhei até o galpão nos fundos. O vento entrava por rachaduras nas paredes de madeira. Lá dentro, as ferramentas estavam fora do lugar, algumas jogadas no chão, outras penduradas de qualquer jeito. As galinhas haviam sumido, o coxo vazio, a sela do cavalo coberta de poeira. Peguei uma lanterna e iluminei os cantos. No chão, marcas frescas de pneu, pequenas, provavelmente de um carro leve, talvez um hatch. Senti o estômago apertar. Ela esteve aqui na noite anterior. Meu corpo reagiu antes do pensamento. Respiração contida, batimentos controlados, olhos se ajustando ao escuro. Os sinais estavam por toda parte. As marcas de sapato feminino perto da porta lateral, a bituca de cigarro ainda recente, o perfume adocicado preso no ar. Reconheci. Era o mesmo que ela usava em todos os jantares que fazia questão de exibir para os vizinhos, enquanto meu avô cochilava na poltrona, esquecido entre taças e risadas. A diferença é que agora o perfume cheirava a medo. Quando voltei à casa, a luz começava a mudar. O sol tentava furar a névoa e iluminar o campo. Foi então que percebi algo no chão da sala. Uma linha de pegadas fracas indo da porta até o corredor, interrompidas no meio do caminho, como se alguém tivesse hesitado. Ajoelhei-me, toquei a marca com os dedos. Lama seca. Isso significava que ela saiu, mas não com pressa. Saiu confiante. Talvez acreditasse que o velho não sobreviveria à noite. Talvez achasse que ninguém mais voltaria para incomodar. Sentei-me na cadeira da sala, a mesma que usei tantas vezes para polir minhas botas antes de embarcar para as missões. Coloquei as mãos sobre os joelhos e tentei processar o que havia diante de mim. A cena não era só abandono, era premeditação. Havia método no caos, um padrão no descuido. Joguei o corpo para trás e olhei para o teto, o forro de madeira com manchas escuras de infiltração, o relógio ainda parado, o som do vento lá fora. Tudo imóvel, congelado, como se o tempo tivesse decidido parar ali junto com o coração da casa. Peguei o celular e tentei contato com o hospital da cidade. O avô ainda estava em observação, estável, mas muito fraco. Prometeram avisar quando acordasse. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para o aparelho como se ele fosse uma granada sem pino. A raiva começava a se acomodar em mim como uma brasa coberta por cinza. Silenciosa, controlada, mas viva. Eu já tinha enfrentado emboscadas, já tinha perdido colegas, já tinha ficado horas em desertos sem saber se voltaria viva. Mas nada se comparava a sentir que o perigo agora vinha de dentro da própria família. Andei até o quarto dela. A porta estava trancada, mas bastou uma leve pressão para a fechadura ceder. Lá dentro, o cheiro de perfume se misturava ao de mofo e cigarro. A cama impecável, coberta com um lençol florido, o guarda-roupa entreaberto. Olhei dentro. Roupas caras, casacos que não existiam antes, perfumes importados, sapatos com etiquetas estrangeiras. Onde ela teria conseguido dinheiro para isso? Meu avô vivia de aposentadoria e um pequeno aluguel da terra. Peguei um dos frascos de perfume e vi a etiqueta de uma loja de São Paulo. Luxo demais para uma mulher que, até pouco tempo, dizia não poder pagar sequer a internet do sítio. No criado mudo, um envelope pardo. Dentro, algumas contas vencidas, correspondências do banco e uma pasta de documentos. Ao abrir, reconheci a escritura do sítio. Mas havia algo a mais. Uma cópia recente, com o nome dela escrito à mão, como se fosse um rascunho de falsificação. Meu sangue gelou. Ela estava tentando transferir o terreno para o próprio nome. A assinatura do meu avô falsificada. Mal feita, mas suficiente para enganar alguém desatento. Senti um nó no estômago. Foi quando ouvi o som. Um estalo baixo, vindo do lado de fora. Automaticamente, a mão foi para a arma no coldre. Um reflexo que não se desaprende. Esperei. Outro estalo. Depois o silêncio. Caminhei devagar até a janela
e olhei pelo vidro. Nada. Apenas o campo cinzento e a neblina cobrindo tudo. Talvez fosse o vento, talvez não. Mas algo dentro de mim dizia que ela voltaria. Não por culpa, mas por confiança. O tipo de confiança que nasce em quem acha que ninguém vai reagir. Sentei-me na beira da cama dela e fiquei olhando o espelho de corpo inteiro encostado na parede. O reflexo mostrava uma mulher com olheiras fundas, o cabelo preso, o rosto duro. A farda civil, mas o olhar militar. Pela primeira vez desde que pisei de volta no país, entendi o que significava estar viva quando todos te deram por morta. Significava que ninguém espera a sua reação. E isso é o maior poder que alguém pode ter. Quando o sol finalmente atravessou a névoa, a casa parecia um cenário de crime adormecido. Cada objeto, cada marca, contava uma história de negligência e traição. Eu sabia que aquilo não era descuido. Era tentativa de apagamento. E no centro de tudo, o homem que me criou, deixado para morrer de fome e frio, enquanto a assassina acreditava que o destino a livraria da responsabilidade. Fechei a pasta com os documentos, guardei tudo na mochila e me sentei novamente na cadeira da sala. Peguei um caderno velho e comecei a anotar cada detalhe, cada hora, cada evidência. Era o que eu sabia fazer, montar o dossiê antes da missão. Só que dessa vez, o campo de guerra era minha própria casa. O vento bateu nas janelas, o som seco ecoando pelos cômodos. O sítio continuava congelado, mas dentro de mim, algo começava a derreter. O medo, a hesitação, a dúvida. Eu sabia que quando ela voltasse, não haveria gritos, nem brigas. Haveria justiça, e ela viria do silêncio. O hospital ligou no fim da tarde. A voz da enfermeira era calma, profissional, mas havia hesitação nas pausas. Seu avô está estável, senhora, mas ele chegou com sinais de desnutrição severa, hipotermia e ausência total de medicação. O médico quer falar com a família. Agradeci, desliguei e fiquei parada na sala escura do sítio, o celular tremendo entre os dedos. O som da ligação terminando ecoou pelo cômodo vazio, como um disparo solitário. Eu sabia o que aquilo significava. Nenhum idoso chega àquele ponto por descuido. Aquilo tinha nome. Sentei na cadeira, fechei os olhos e ouvi o vento passando pelas frestas. Lembrei das vezes em que meu avô me ensinava a distinguir sons na mata. Escute o vento, menina. O vento conta tudo. Naquela hora, ele teria dito o mesmo. Escute. E o que o vento dizia era simples. Alguém quis que ele morresse em silêncio. Fui até o quarto dele novamente. Os lençóis já haviam sido recolhidos pelos paramédicos, mas o cheiro de mofo, remédio e abandono ainda pairava no ar. Abri a janela. O ar frio entrou com força, levantando poeira e papéis do chão. Entre eles, uma receita médica amassada. Peguei, estiquei o papel e li o nome do remédio. Carvedilol. Uso contínuo para o coração. A data. 2 semanas atrás. Ao lado da receita, a letra do médico. Dosagem diária obrigatória. No criado mudo, as caixas vazias que eu tinha visto pela manhã. Nenhum comprimido, nenhum vidro de água. Abri a gaveta e encontrei uma caixa de sapatos cheia de envelopes antigos, correspondências, contas e uma carta que me fez parar. Era de uma farmácia da cidade, confirmando a entrega de medicamentos em nome do meu avô, mas assinada por outra pessoa. A assinatura, Nádia F., o nome da madrasta. O mesmo traço curvado no F que eu reconheceria em qualquer lugar. A entrega datada de 3 dias antes da internação. Ela havia retirado os remédios, mas nenhum deles chegou até ele. Meu estômago se revirou, mas meu corpo se manteve imóvel. Não havia espaço para histeria. Só método. Peguei um saco plástico e comecei a recolher cada evidência. Caixas vazias, a receita, o comprovante. O instinto militar agia sozinho. Proteger a cena, coletar provas, não tocar mais do que o necessário. No chão, perto do tapete, algo chamou minha atenção. Um pequeno frasco de vidro, com tampa metálica. Parecia um pote de vitaminas. Ao abrir, o cheiro químico denunciou. Não era suplemento. Dentro, havia apenas pó branco e algumas cápsulas meio dissolvidas. Usei um lenço para segurar o frasco e o coloquei junto dos outros objetos. Quando me levantei, vi o reflexo no espelho da parede. Uma mulher com o rosto coberto de poeira, os olhos fixos, a respiração controlada. Por um instante, parecia que eu ainda estava em serviço. Não no interior, mas em uma vila destruída, tentando entender quem havia detonado o explosivo. Só que agora,
O inimigo tinha sobrenome de família. Fui até a cozinha novamente. Na pia, o mesmo prato sujo, a mesma garrafa de vinho aberta pela metade. Peguei o copo que estava ao lado e percebi uma mancha esbranquiçada no fundo. Cheirei. O mesmo odor químico leve, doce, quase imperceptível. Reconheci de imediato. Tinha sentido aquilo no Afeganistão. Um tipo de calmante manipulado, usado em baixas doses para imobilizar prisioneiros durante interrogatórios. Lá, servia para domar a mente. Aqui, alguém tentara usá-lo para silenciar um velho. O tempo parecia correr diferente dentro daquela casa. Cada minuto tinha o peso de 1 hora. Voltei à sala e sentei outra vez com os papéis sobre o colo. Comecei a montar a cronologia. Ela pegou os remédios na cesta. O vizinho comentou, segundo a enfermeira, que não viu o avô desde o domingo. O corpo foi encontrado na madrugada da quarta. Isso dava 5 dias sem comida, sem medicação, sem companhia. E o termômetro marcava 5 graus negativos nas noites anteriores. Peguei o telefone fixo da casa, ainda funcionando, e disquei o número da delegacia da cidade. A atendente atendeu sonolenta. Expliquei de forma direta. Tentativa de homicídio contra idoso. Tenho evidências. Sou militar da reserva. Ela pediu meu nome completo, anotou e disse que enviaria uma viatura para averiguação no dia seguinte. Sabia que não viriam antes do amanhecer. Interior é assim. A pressa depende do sobrenome. Fechei os olhos e deixei a cabeça cair contra a cadeira. A lembrança da madrasta veio como um flash. Lembrei dela no enterro da minha mãe, o vestido preto justo, o olhar piedoso demais. Depois, nas festas de Natal, sorrindo para os vizinhos enquanto servia vinho barato em taças de cristal herdadas da minha avó. A maneira como ela tocava o braço do meu avô ao rir, um gesto calculado. Nada nela era espontâneo, nem o luto, nem o amor. E agora, depois de todos esses anos, parecia finalmente revelar a verdadeira intenção. Apagar o homem que ainda lembrava quem ela era antes da farsa. Levantei e caminhei até o quintal. O chão ainda úmido, a grama gelada. O céu, um cinza uniforme. Ao longe, o som de galhos estalando. Nenhum vizinho por perto. O sítio mais próximo ficava a quase 2 quilômetros. Ela escolhera bem o cenário para o crime. Isolamento, inverno, um idoso debilitado. E por acaso do destino, a filha que poderia estragar seus planos havia sido dada como morta. Ajoelhei perto do poço, o mesmo que meu avô mantinha limpo como se fosse altar. Olhei lá dentro. A corda de metal estava solta e a tampa deslocada. Isso me fez lembrar de um velho costume dele, guardar a chave da despensa dentro de uma pequena caixa de lata, presa na beira do poço. Toquei o fundo, senti a lata e puxei. Dentro, a chave ainda estava lá. Voltei correndo para dentro da casa e abri a despensa. O cheiro de mofo e umidade me atingiu como fumaça. As prateleiras vazias, mas no chão, um saco de farinha rasgado, o conteúdo espalhado. Misturado à farinha, um pó mais escuro. Toquei com a ponta dos dedos e levei ao nariz. Veneno para rato. Ela não só negou o remédio. Ela tentou matar aos poucos. Sentei no chão por um momento. O corpo tenso, o coração acelerado. Na minha mente, as imagens se misturavam. Corpos na areia, bombas improvisadas, gritos abafados. A diferença é que agora, o campo de batalha era a sala da casa onde aprendi a andar. Tudo dentro de mim gritava por ação, mas aprendi na guerra que a pressa é inimiga da precisão. Então, respirei fundo e anotei tudo. À noite, fui ao quarto dela novamente. Revirei o guarda-roupa e encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, joias simples, algumas notas de dinheiro e uma folha de papel dobrada várias vezes. Ao abrir, reconheci o logotipo de um banco. Um pedido de transferência de propriedade, em processo. O beneficiário, Nádia Ferreira. O documento datado de 2 dias antes da tentativa de homicídio. Ela já havia dado entrada no cartório. E na linha de assinatura, o espaço reservado para o outro proprietário, meu avô. A caneta dela ainda estava na penteadeira, tinta azul, ponta fina. Peguei, girei a tampa e olhei a ponta suja de grafite escuro. Ela havia usado papel carbono. Os traços da assinatura estavam marcados na folha de baixo. Peguei o papel e, com a lanterna, iluminei os sulcos. José Alves. Só que o J estava errado. O dele sempre tinha uma curvatura maior.
Ela não sabia falsificar nem o nome de quem tentava matar. O relógio da parede marcou 9 da noite quando fechei a pasta com os documentos e sentei de novo na cadeira da sala. O frio começava a endurecer o ar, a lareira apagada, a lenha úmida. Fiquei observando o reflexo do vidro da janela, onde a escuridão do lado de fora parecia respirar. Eu sabia que ela voltaria. Não porque sentisse culpa, mas porque criminosos sempre voltam à cena. Às vezes por curiosidade, às vezes por necessidade. Ela viria verificar se o velho finalmente tinha morrido. Pensei no que faria quando ela aparecesse. Não havia raiva, nem ódio. Havia dever, um tipo de justiça que não grita. Peguei minha arma da mochila, ainda registrada, limpa, carregada. Coloquei sobre a mesa. O metal refletiu a luz fraca da lâmpada, e por um instante vi meu rosto distorcido no cano. Não era o rosto de uma vingadora. Era o rosto de quem tinha passado tempo demais sobrevivendo. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada, escutando cada som, cada estalo. O vento batendo nas janelas, o rangido da madeira, o eco distante de um cachorro latindo. Quando o relógio marcou meia-noite, percebi que o frio tinha se tornado quase insuportável. Mas dentro de mim, o gelo já havia derretido. Eu não sentia medo, sentia propósito. E foi ali, sozinha na casa congelada, que entendi o verdadeiro motivo de estar viva, quando todos pensaram o contrário. Eu não sobrevivi à guerra para voltar e assistir à covardia em silêncio. Eu voltei para terminar o que ela começou, mas da maneira certa. O silêncio daquela noite parecia vivo. Cada som tinha uma textura, o estalar do piso sob o meu peso, o gemido longo da madeira quando o vento passava pela casa, o chiado distante da ventania atravessando os eucaliptos. Eu me mantive imóvel na cadeira da sala, o corpo relaxado, mas a mente alerta, treinada para ler o que não é dito, o que se esconde entre gestos e ausências. Na guerra, aprendi que as maiores ameaças nunca aparecem gritando. Elas se insinuam nas entrelinhas, no olhar, no tempo entre uma frase e outra, na hesitação de quem mente. E ali, cercada pelas sombras da casa que um dia foi abrigo, percebi que era isso que minha madrasta vinha fazendo há anos, mentindo com silêncio. Voltei à cozinha, guiada pela lanterna e pela memória. Sobre a mesa, uma toalha antiga, manchada de vinho. Toquei o tecido e senti que ainda estava úmido. O vinho tinha sido derramado havia pouco tempo. Isso significava que ela estivera ali mais recentemente do que imaginei. Talvez até na véspera da minha chegada. Observei o chão. Marcas de sapato feminino, pequenas, soladas lisas, salto médio, provavelmente uma bota. As marcas iam até a porta dos fundos. Segui com a luz. No batente, um arranhão fino de metal, como o deixado por uma chave caída. Peguei o molho de chaves do aparador e testei uma por uma. 2 se encaixavam. Uma abria a porta principal, a outra, a dos fundos. Nenhuma correspondia ao arranhão. Isso significava que ela usava outro conjunto, separado, o tipo de comportamento de quem tem segredos. Dei um passo para fora e senti o ar frio cortar a pele. A névoa descia mais densa agora, cobrindo o campo como um lençol. As árvores ao redor da casa balançavam devagar, e o som das folhas secas se misturava ao latido distante de um cachorro. No chão, encontrei um rastro de pneu mais fundo do que os que havia visto antes, como se o carro tivesse derrapado. Me agachei, toquei o barro ainda úmido, recente. Ela estivera ali horas antes. Voltei para dentro, trancando as portas. Sentei na poltrona da sala e abri o caderno onde anotava tudo. O mapa do sítio desenhado à mão, com as entradas e rotas possíveis. O relógio da parede ainda parado às 2h37. O número não me saía da cabeça. Fui até ele, tirei-o da parede e o virei. No verso, escrito a lápis, havia uma anotação que quase se apagava. Lembrar do horário do alarme. Embaixo, a data. Há 2 semanas. Peguei o telefone fixo e disquei para as empresas de segurança da cidade. O atendente confirmou o que eu já suspeitava. O alarme fora desligado manualmente no mesmo dia em que meu avô parou de aparecer na mercearia. Sentei no chão, o relógio entre as mãos, e respirei fundo. Era o padrão de quem age com método. Desligar o alarme, eliminar testemunhas, esperar o frio fazer o resto. Tudo meticulosamente cronometrado. E o detalhe que me atravessou como uma lâmina foi a coincidência do horário, 2h37. No Afeganistão, 2h37 era o código que usávamos para designar Operação Concluída.
Levantei e andei até o quarto do meu avô mais uma vez. Sobre a cabeceira, uma Bíblia aberta no Salmo 94. O Senhor é Deus das vinganças. Deus das vinganças manifesta-se. As páginas estavam viradas pelo vento, mas os vincos nas margens denunciavam que alguém havia marcado aquele trecho de propósito. Peguei o livro e folheei. Entre as páginas 96 e 97, uma fotografia antiga, meu avô e eu, na varanda, segurando um filhote de cachorro. Atrás da foto, uma anotação tremida, escrita com dificuldade. Se eu não acordar, é porque ela voltou. Meu peito gelou. Ele sabia. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o nada, as palavras queimando dentro de mim. Ele havia sentido que algo estava errado. Talvez tenha tentado resistir, mas o corpo já não respondia. Talvez tenha deixado o bilhete como aviso, na esperança de que alguém, eu talvez, o encontrasse. E a ironia era cruel. Ela só tentou porque acreditou que eu estava morta. Peguei a foto e guardei no bolso da jaqueta. Voltei à cozinha e procurei mais sinais. Dentro do armário inferior, atrás das panelas, encontrei uma caixa de papelão. Dentro, recortes de jornal plastificados com fita adesiva. Manchetes antigas, de quando fui destacada para a missão no exterior. E no topo, uma página amarelada com o título em letras grandes: Militar brasileira entre os mortos em ataque ao convoio. Embaixo, minha foto. O texto falava de explosões, nomes de mortos, datas, e terminava com a frase: corpo não localizado. Senti um arrepio subir pela espinha. Ela havia guardado o recorte, não como lembrança, como troféu, prova de que o destino havia feito o trabalho por ela. Mas o destino falhou. A partir dali, as peças começaram a se encaixar. A assinatura falsificada na escritura, a transferência de propriedade em andamento, o desvio dos remédios, o veneno misturado na despensa, e agora o artigo confirmando a certeza da minha morte. O quadro era claro. Ela planejou eliminar o velho, vender o sítio, sumir com o dinheiro, e ninguém jamais perguntaria nada, porque a única pessoa que poderia perceber estava enterrada a milhares de quilômetros. O tipo de crime que só é possível quando o inimigo acha que venceu. O som do vento aumentou, e a lâmpada do teto piscou. Fui até a sala, sentei novamente na cadeira e fiquei observando o campo pela janela. A escuridão lá fora parecia se mover devagar, como se respirasse. O reflexo do vidro me devolvia o olhar de alguém que não reconhecia mais o próprio rosto. Não havia raiva, só uma clareza cortante. Era como estar de volta àquela estrada poeirenta, onde aprendi a diferença entre piedade e fraqueza. Peguei a arma, conferi o pente e coloquei-a de volta sobre a mesa. A disciplina era a mesma, agir só quando necessário, mas agora a guerra tinha mudado de terreno, e a pior parte de lutar contra alguém da própria família é que o campo de batalha é emocional. Não há bandeira nem uniforme, só lembranças. Fui até o quarto dela, observei novamente o guarda-roupa e percebi algo que antes não havia notado. Um casaco pendurado ao contrário, o bolso interno virado. Dentro, um maço de notas enroladas e um bilhete dobrado. Ao abrir, a letra dela, rápida, nervosa. A transferência será concluída assim que ele assinar. Depois o resto é comigo. Sem destinatário, sem nome. Mas o ele era óbvio. E o resto, agora, eu sabia exatamente o que significava. Guardei o bilhete junto aos outros papéis e fiquei de pé por um momento, ouvindo o barulho do relógio de pulso no meu braço. O tic-tac parecia mais alto que o vento. Cada segundo era um lembrete. Ela ainda estava livre e podia voltar a qualquer momento. Voltei à sala, apaguei as luzes, sentei no escuro. A casa inteira parecia respirar comigo. Cada estalo da madeira era uma memória viva. Cada sombra um eco de quem já não estava. Fechei os olhos e lembrei da última vez que ouvi meu avô rir. Um som grave, sincero, que enchia a varanda inteira. Prometi a mim mesma, ali, em silêncio, que ele riria de novo. Que eu não deixaria que o nome dele fosse esquecido no fundo de um boletim médico. Quando abri os olhos, a lua já tinha subido. A luz prateada atravessava o vidro e caía sobre a mesa, iluminando o metal frio da arma. Eu sabia que a espera começava agora, e sabia também que quando ela entrasse por aquela porta, não encontraria a mulher que costumava enganar. Encontraria a filha que o mundo achou que tinha morrido e que voltou justamente para acertar as contas.
As verdades estavam todas ali, nas entrelinhas, e o que vinha a seguir não seria uma discussão, seria o ajuste final entre o que é justo e o que é sobrevivência. O relógio marcava 3h14, quando ouvi o primeiro ruído vindo do lado de fora. Não era vento, era o som ritmado de pneus rolando devagar sobre cascalho úmido. Eu estava sentada na escuridão, respirando em silêncio, os olhos acostumados à penumbra. A mente, treinada para separar o acaso do movimento intencional. Aproximei-me da janela, afastando 1 centímetro da cortina. O farol de um carro cortou a neblina por um instante, depois apagou. Luz alta, desligada em seguida, sinal de quem quer passar despercebido. Ela havia voltado, não por culpa, mas por confiança. A confiança dos covardes que acreditam que o crime desaparece quando ninguém está olhando. A casa estava mergulhada em sombras, e a única claridade vinha do luar atravessando o vidro. Peguei a arma da mesa e a mantive ao alcance, sem pressa. Cada músculo do meu corpo sabia o que fazer. O som de uma porta de carro se abrindo, o leve estalar da dobradiça, o passo cauteloso de alguém que conhece o terreno. Ela hesitou na varanda. Consegui ouvir o chiado da chave tentando girar na fechadura. 1 segundo de silêncio. Depois o clique metálico. A porta abriu. O ar frio da madrugada entrou como uma onda. O perfume dela veio junto. O mesmo cheiro adocicado que havia sentido na cozinha. A mistura perfeita de vaidade e veneno. Eu me mantive imóvel, sentada na poltrona da sala, a respiração lenta, invisível. Ela entrou, os saltos fazendo ruído abafado sobre o piso. Na mão, uma lanterna pequena. O feixe de luz varreu as paredes, passou pelo retrato do meu avô e depois pousou no chão. Parou ali, como se ela esperasse encontrar o corpo. Eu podia sentir o ar se contrair ao redor dela, como se a própria casa contivesse o fôlego. Velho teimoso, murmurou. A voz dela atravessou o ar como uma lâmina. Não era para ter demorado tanto. Fiquei observando. Ela caminhou até a cozinha, abriu a geladeira, bufou e pegou uma garrafa de vinho que ainda restava. Serviu-se de um copo e bebeu direto, sem olhar para trás. A tranquilidade de quem acha que venceu. O erro começou ali. Deixei que o silêncio se estendesse mais um pouco. Ela andou pela casa como quem revisita o próprio crime, sem pressa, sem culpa. Abriu as cortinas, fechou gavetas, olhou o relógio parado na parede e soltou um riso curto. Nem o tempo funciona mais nessa casa, disse, jogando o copo na pia. O som do vidro quebrando ecoou como um disparo contido. Levantei devagar. O piso rangeu e ela congelou. A lanterna caiu da mão dela e rolou até a parede, iluminando metade do corredor. Ela virou o rosto em direção ao som e nossos olhos se encontraram. Ela, de pé, com o vinho escorrendo pela mão, eu, imóvel, na sombra. O rosto dela empalideceu de um jeito que nenhum fantasma conseguiria provocar. Você, balbuciou, mas você morreu. Dei um passo à frente. Não exatamente. Ela recuou até a parede, os dedos tremendo, tentando encontrar apoio. Não é possível. Eu vi a notícia. Sim, respondi. E você acreditou. Foi aí que errou. O corpo dela começou a estremecer, mas o olhar se manteve o mesmo. Aquele brilho pequeno e covarde de quem tenta calcular o que pode ganhar de volta. Eu posso explicar. Explique. As palavras saíram frias, medidas. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Ele estava sofrendo. Você sabe como ele era teimoso. Não aceitava ajuda, não queria enfermeira, não queria vender o sítio. Eu só tentei fazer o que era melhor para nós. Para nós? Repeti. Sim, para a família. Você não entende. Ficou anos fora. Eu estava sozinha aqui, cuidando de tudo. Cuidando? Interrompi. Deixando ele morrer de frio, de fome, sem remédio? O rosto dela ficou rígido. Você sempre teve essa mania de dramatizar as coisas. Sorri de leve, um sorriso curto, sem dentes. E você sempre teve essa mania de achar que todo mundo é burro. Dei outro passo, e ela tropeçou para trás, batendo o quadril na mesa. A garrafa de vinho caiu, o líquido se espalhando no chão como sangue escuro. O som do vidro partindo se misturou à respiração ofegante dela. Você não vai fazer nada, disse, com a voz mais alta agora. Não tem prova, não tem nada. E mesmo que tivesse, ninguém acreditaria. Você desapareceu, lembra? Todo mundo te enterrou. Você tem razão.
respondi. Ninguém acreditaria numa morta, mas o problema é que eu voltei. Ela deu um passo em direção à porta, e foi quando notei o pequeno volume no bolso do casaco. O celular. O reflexo da tela piscou. Ela estava gravando. Apertei o maxilar. Inteligente. Ela queria transformar a cena em chantagem, inverter o papel, fazer parecer que eu era a agressora, a filha desequilibrada que voltou do fronte e perdeu a cabeça. Apaga isso, disse sem alterar o tom. Ela ergueu o queixo. Eu sabia que você era perigosa. Sempre soube. Meu Deus, olha pra você. Uma arma na mão. O olhar de louca. Eu só vim buscar minhas coisas. Deixei a arma sobre a mesa e aproximei-me até que o espaço entre nós fosse menor que um palmo. Então busca. Ela hesitou, olhou para o corredor, depois para mim, os olhos se movendo rápido, calculando rotas de fuga. Típico. Recuou um passo. Eu vou pegar o resto no quarto. Pode ir. Segui atrás dela em silêncio. Ela entrou no quarto, fingindo calma, mas as mãos tremiam quando abriu o guarda-roupa. Puxou uma mala debaixo da cama, jogou roupas dentro, sem dobrar, sem olhar o que fazia. O som do zíper soando como um suspiro de nervosismo. Eu fiquei na porta, observando. Ele vai sobreviver, disse. E quando acordar, vai contar o que você fez. Ela parou. Você não tem ideia do que ele me fez passar. Eu tenho, respondi. Ele confiou em você. O silêncio se instalou outra vez. Ela continuou guardando as coisas, mas com movimentos cada vez mais desordenados. Até que, de repente, a mala parou de se mover. Ela ficou imóvel, olhando para um ponto fixo no chão. A lanterna que tinha caído antes iluminava a parede ao lado da cama, e o reflexo batia em algo metálico. É dele? Perguntei. Ela demorou para responder. Era. Eu ia vender. Não faz diferença agora. O objeto era um relógio antigo, de prata, com a pulseira quebrada, o mesmo que ele usava todos os dias desde que me lembro. Peguei o relógio e fechei a mão em volta dele. O metal frio queimou minha pele. Isso faz diferença, murmurei. Ela desviou o olhar. Você acha que pode me julgar? Você nem estava aqui. Nunca esteve. Só aparecia de farda, cheia de medalha, achando que o mundo devia te agradecer. A raiva dela era antiga, não nascida do momento, mas de anos acumulando inveja e frustração. Eu podia ver isso no jeito que ela falava, cuspindo palavras como se quisesse apagar a própria inferioridade. Eu nunca quis nada seu, disse. Mas o que é dele? Você não toca. Ela abriu a boca para responder, mas o som do motor de um carro vindo da estrada cortou o ar. Congelamos as duas. Olhei pela janela. Os faróis da ambulância iluminavam a entrada. O hospital havia mandado atualizações mais cedo do que o previsto. Ela tentou correr, mas já era tarde. A sirene apagou. 2 paramédicos desceram e chamaram pelo meu nome. Eu saí da frente dela e abri a porta. Ela ficou parada no corredor, pálida, muda. Quando um dos paramédicos perguntou se estava tudo bem, respondi apenas: está agora. Eles me entregaram um envelope com o relatório médico. O avô havia acordado, consciente, mas fraco. Pedia para me ver. Olhei para ela. Ele sobreviveu. O rosto dela se deformou em algo entre ódio e desespero. Você não pode provar nada. Não preciso, disse. Ele pode. Ela deu um passo para trás, tropeçando na mala aberta. Os paramédicos notaram a tensão, trocaram olhares, mas ficaram quietos. Peguei o telefone da parede e disquei para a delegacia. Podem mandar a viatura agora. A suspeita voltou. Ela não gritou, só respirou fundo, como quem entende que a partida acabou. O som do clique do telefone pareceu o fechamento de um ciclo. Quando a sirene da viatura surgiu ao longe, ela se sentou no chão, encostada na parede, o olhar vazio. Eu me mantive de pé, imóvel, observando. Não senti triunfo, nem vingança. Só um vazio sereno. Enquanto a viatura subia a estrada de terra, percebi o verdadeiro erro dela. Não foi ter tentado matar, nem ter falsificado, nem ter mentido. Foi ter acreditado que ninguém sobrevivia ao que ela planejava. Foi ter acreditado que eu estava morta. E agora, pela primeira vez, ela via o que significa estar diante de alguém que já encarou a morte e voltou. O erro fatal dela não foi o crime. Foi ter esquecido que algumas guerras só terminam quando a verdade decide acordar. A madrugada terminou sem ruído. O carro da polícia partiu levando minha madrasta no banco de trás, as mãos algemadas sobre o colo,
o rosto virado para o vidro como quem tenta enxergar o que não entende. Fiquei parada na varanda enquanto as luzes azuis desapareciam na curva da estrada. O campo amanhecia devagar, e a névoa dissolvia-se no horizonte como se a casa estivesse finalmente respirando depois de anos em apneia. Mas dentro de mim o silêncio era outro. O silêncio das horas que vem depois da ação, quando o corpo ainda vibra com o eco da tensão e a mente se organiza, fria, como quem desmonta uma arma depois de uma missão. Era o mesmo estado em que ficávamos após os combates no Afeganistão. Olhos abertos, coração estável, nenhuma emoção aparente, apenas o raciocínio. A guerra pode acabar por fora, mas dentro a estratégia continua. Voltei para dentro, cada passo medido. A sala agora cheirava a fumaça de cigarro e vinho derramado. Os paramédicos haviam deixado marcas de lama na entrada. O copo quebrado continuava na pia, estilhaçado em pequenos pedaços que refletiam o nascer do sol. Peguei a vassoura e comecei a limpar. Não por mania, mas por ritual. O campo limpo ajuda o raciocínio. Enquanto varria o chão, pensei no que viria a seguir: a perícia, os relatórios, as perguntas, a imprensa local tentando transformar a tragédia em manchete. Eu conhecia o sistema, sabia que sem provas sólidas, ela sairia confiança em poucos dias, e eu não podia permitir que o crime se transformasse em mais uma história de mal-entendido doméstico. Fui até a mesa e abri o caderno onde anotara tudo, cada hora, cada gesto, cada evidência. Tirei do bolso o bilhete que encontrei no casaco dela, o recibo da farmácia, o documento falsificado, o veneno da despensa. Coloquei tudo em sequência, como uma linha de fogo. Apontei as datas, as assinaturas, os horários. Nada podia escapar. No quartel, chamávamos isso de relatório pós-ação. Aqui, era a mesma coisa, só mudava o campo. Peguei o telefone e liguei para o hospital. O médico informou que meu avô estava consciente, mas ainda fraco demais para falar muito. Queria me ver. Disse que passaria lá mais tarde. Por enquanto, eu precisava cuidar de outra frente. A guerra dentro de casa exigia disciplina. Abri o computador portátil que eu havia trazido da base e conectei à internet da vizinha, que ainda funcionava com o antigo roteador que eu mesmo configurei anos atrás. Comecei a digitar um relatório cronológico, anexando fotos das evidências. Digitalizei os documentos com a câmera. Organizei tudo em pastas nomeadas por data. Criei cópias em 2 pendrives e escondi um no galpão, dentro do tubo de ferro onde meu avô guardava ferramentas. O outro ficou comigo, no bolso interno da jaqueta. Se algo acontecesse comigo, alguém encontraria. Ao meio-dia, recebi a ligação da delegacia. Queriam que eu comparecesse para dar depoimento. Aceitei, mas pedi 1 hora. Antes de sair, fui até o quarto do meu avô. Peguei o relógio de prata que ela havia tentado vender e o coloquei no pulso. O metal frio tocando a pele era mais que lembrança. Era símbolo. Ele sempre dizia: quem carrega o tempo no braço nunca se perde do caminho. E agora o caminho era justiça. Fui até o espelho e me olhei de frente. O rosto cansado, o cabelo preso, o olhar fixo. Não vi uma sobrevivente. Vi uma soldado em missão. O tipo de expressão que vem quando se entende que a luta não é mais física, é moral. Antes de sair, deixei a casa como deixávamos os alojamentos antes das inspeções. Cortinas abertas, piso varrido, nada fora do lugar. A frieza ajuda, porque a raiva, se deixada solta, consome o cálculo. E naquela manhã, eu precisava de cálculo. No caminho até a cidade, o vento batia forte contra o carro. A estrada de terra se abriu em curvas longas, o céu clareando devagar. Lembrei de uma frase que ouvi de um capitão anos atrás. A vingança é emocional. A justiça é logística. Eu estava fazendo logística. Na delegacia, o ambiente era o de sempre. Café velho, papéis empilhados, cheiro de tinta e desinteresse. O delegado, um homem de voz rouca e barriga grande, me olhou com um misto de curiosidade e cautela. A senhora é militar? Perguntei se precisava confirmar. Mostrei a identificação. Ele pigarreou, ajustou os óculos e começou a gravar. Contei tudo sem interromper a respiração. O estado em que encontrei o avô, os remédios jogados fora, o veneno, o recorte do jornal, o confronto. Entreguei as provas, os bilhetes, os recibos. Ele anotava devagar, o olhar mudando à medida que as peças se encaixavam.
Quando terminei, ele disse apenas: "Se for como parece, ela vai responder por tentativa de homicídio qualificado." Assinei o depoimento, respirei fundo e saí. O sol estava alto, o calor batendo no rosto. A cidade parecia pequena demais para conter tanto silêncio. Entrei no carro e fiquei parada por alguns minutos, observando as pessoas passarem pela calçada. Donas de casa, crianças de uniforme, trabalhadores distraídos. Ninguém imaginava o que se desenrolava a poucos quilômetros dali, numa casa onde o amor e a crueldade moravam sob o mesmo teto. No caminho de volta, parei em frente ao hospital. Subi para o quarto do meu avô. Ele estava acordado, o rosto ainda pálido, mas os olhos firmes. Quando me viu, sorriu fraco. "Sabia que você vinha", disse. Segurei a mão dele. "Ela foi embora", respondi. Ele assentiu devagar, sem surpresa. "Eu sei. Eu ouvi o carro." Ficamos em silêncio por um tempo. O som do monitor cardíaco marcava o ritmo das pausas entre as lembranças. "Você não devia ter voltado para isso", murmurou. "Eu voltei para isso, vô. Para isso e por isso." Ele fechou os olhos e suspirou. "Eu deixei o nome dela no testamento. Foi erro meu. Vamos corrigir", respondi. Passei a tarde ao lado dele, ouvindo o som das máquinas e o barulho distante do hospital. Quando ele adormeceu, saí do quarto, deixei o relatório com o médico e pedi que me ligasse a qualquer sinal de recaída. Voltei ao sítio ao entardecer. A luz laranja do fim do dia banhava o campo, e a casa parecia outra, ainda vazia, mas respirando. Peguei o celular e abri a câmera de vídeo. Gravei o interior, os objetos, as janelas, as marcas da noite anterior. Fiz um registro completo, não por vaidade, mas por precaução. Aprendi que tudo o que não se documenta desaparece. Depois, sentei na varanda. A temperatura caiu rápido. Acendi a velha lamparina e fiquei observando a estrada. Nenhum carro, nenhum farol, só o som dos grilos e o eco do vento entre as árvores. E então percebi que pela primeira vez em meses não havia medo, havia controle. Peguei o caderno e comecei a escrever, não o que tinha acontecido, mas o que viria a seguir. Item 1. Advogada. Item 2. Cartório. Item 3. Perícia particular. Tudo em ordem cronológica, com nomes e prazos. A diferença entre o caos e a justiça está no planejamento. Enquanto escrevia, senti o peso do relógio no pulso. O tic-tac suave parecia um lembrete de que a guerra interna tinha mudado de forma. A vingança já não me interessava. Queria apenas garantir que cada coisa voltasse ao seu lugar. Inclusive o nome da minha mãe, apagado das memórias da casa desde que Nádia chegou. Entrei no quarto dela, agora vazio. O cheiro do perfume ainda pairava no ar, misturado ao mofo. Abri o guarda-roupa e tirei de lá todas as roupas, malas, sapatos. Coloquei no corredor. Nada daquilo pertencia mais àquele espaço. Quando terminei, a casa parecia mais leve. Abri as janelas. O vento entrou, forte, frio, purificando o ar. Fui até a cozinha, peguei uma panela velha e preparei café. Sentei à mesa e bebi devagar, olhando o campo escurecer. Lembrei de tudo que ela dissera, que ninguém acreditaria em mim, que eu era uma sombra, que o mundo me tinha por morta. Sorri. Era verdade. E era justamente isso que me dava vantagem, porque os mortos não têm pressa, e eu não precisava de pressa, precisava de método. A noite caiu, e o som distante da estrada voltou a se aproximar. Só que agora eu sabia reconhecer a diferença entre o medo e o alerta. O medo paralisa, o alerta prepara, e eu estava preparada. A guerra lá fora tinha me ensinado a sobreviver, mas foi essa casa que me ensinou o que vem depois. A reconstrução fria, paciente, que começa quando a poeira baixa e o inimigo já está longe. Peguei o pendrive do bolso, olhei para o brilho metálico sob a luz da lamparina e guardei de novo. Era minha arma agora, não de fogo, mas de prova. E dessa vez, eu não erraria o alvo. O dia seguinte amanheceu cinza, abafado, com aquele tipo de luz que não ilumina, apenas marca o tempo. A neblina rastejava sobre o campo e deixava o ar mais espesso, como se a terra respirasse devagar depois de ter segurado a noite inteira o peso de um segredo. Eu estava acordada antes das 6, sentada à mesa da cozinha, com o café esfriando na xícara e o relógio do meu avô no pulso. O tic-tac era o único som constante da casa. Tinha dormido pouco, quase nada, mas o corpo parecia inteiro,
movido por uma energia fria que vinha da cabeça, não do coração. A disciplina me mantinha de pé. A guerra dentro de casa ainda não tinha terminado, só mudado de forma. Agora o inimigo usava voz mansa, mensagens, advogados, e como todo covarde que se sente encurralado, ia tentar se esconder atrás da pena de vítima. Quando o telefone tocou, soube antes mesmo de atender. O nome dela não apareceu, mas o número era da cidade. Atendi e esperei em silêncio. Do outro lado, a voz fingidamente calma de um repórter local dizendo que queria minha versão sobre o caso. A senhora é a militar envolvida no incidente do sítio? A esposa do Sr. José está alegando perseguição e abuso psicológico. Disse que foi coagida, que a senhora apontou uma arma para ela. Deixei ele falar até o fim. Depois apenas respondi: você vai ter a minha versão quando terminar de ouvir a dele, que quase morreu. E desliguei. Fiquei olhando o aparelho por alguns segundos, sentindo o peso familiar do tipo de guerra que não se vence com balas, mas com palavras. Ela havia aprendido rápido. Já devia ter saído da delegacia, provavelmente com um advogado pago com o mesmo dinheiro que roubou do velho. O próximo movimento seria previsível: transformar-se em vítima pública. Abri o computador e, enquanto a internet carregava devagar, procurei o site do jornal local. Lá estava a manchete: mulher afirma ter sido ameaçada por enteada militar após tragédia familiar. A foto era antiga, tirada num almoço qualquer, as duas sorrindo. A legenda dizia que eu havia surtado ao descobrir supostos desentendimentos sobre a herança da propriedade. Nenhuma menção ao veneno, à omissão de socorro, à tentativa de falsificação. Só a imagem da mulher pálida e chorosa saindo da delegacia, o casaco cobrindo as mãos algemadas, a cabeça baixa. A imprensa adora uma santa arrependida. Li o texto inteiro, do início ao fim, e senti o mesmo frio subir pela espinha que sentia quando lia relatórios distorcidos de operações. A verdade não interessa quando a mentira vem demais. Fechei o notebook, respirei fundo e deixei o impulso de raiva passar. A emoção é uma distração. O que eu precisava era de estratégia. Peguei o pendrive com o relatório e decidi ir até a cidade. No caminho, parei no hospital para ver o meu avô. Ele estava acordado, mas lúcido, e quando entrei no quarto, sorriu com um cansaço bonito. Eu vi a notícia, disse, a voz rouca. Ela vai tentar te virar de vilã. Sentei ao lado dele. Segurei sua mão e prometi: não vai durar. Ele fechou os olhos e assentiu. Não responde com ódio. Mostra o que é verdade. A verdade tem paciência. Essa frase ficou batendo dentro de mim o resto do dia. Saí dali e fui direto ao escritório da advogada que um conhecido do exército tinha recomendado. Entreguei as provas, o relatório, os documentos digitalizados, os recibos da farmácia, o laudo do médico, tudo em ordem cronológica. Ela leu em silêncio, virou as páginas devagar e, quando terminou, me olhou com uma expressão entre surpresa e respeito. Você montou um caso completo. Nem a perícia faria melhor. Respondi apenas: no meu trabalho, erro custa vidas. Ela disse que entraria com pedido de bloqueio de bens e solicitação de perícia particular no mesmo dia. Ela vai espernear na imprensa, mas vai perder onde importa, no papel. Voltei ao carro e dirigi devagar pela estrada de terra. O vento trazia o cheiro do mato molhado e o som distante de um caminhão passando. A sensação de controle voltava, mas junto dela vinha uma espécie de exaustão antiga, como se o corpo soubesse que ainda haveria um último embate. Quando cheguei ao sítio, encontrei o portão entreaberto. O coração acelerou num reflexo automático. Desliguei o motor e caminhei em silêncio até a varanda. A porta estava trancada, sem sinais de arrombamento. Dentro, tudo igual. A casa quieta, o copo ainda sobre a pia, o caderno na mesa. Então percebi algo novo, um envelope debaixo da porta, sem remetente. Peguei e abri ali mesmo. Dentro, uma folha impressa com uma nota assinada pelo advogado dela. Ameaça disfarçada de cortesia. Solicitamos que a senhora se abstenha de difamar a imagem de minha cliente, sob pena de medidas judiciais. Embaixo, uma assinatura fria e uma frase manuscrita com a caligrafia dela. A guerra acabou, querida. Deixe o passado em paz. Ri sozinha, um riso seco. O passado não pede paz, ele cobra. Acendi a lamparina e sentei à mesa, relendo o bilhete. A casa parecia ouvir comigo. O vento batia nas janelas,
e o cheiro do campo entrava, misturado ao da terra úmida. Peguei o caderno e anotei cada detalhe da nova investida. Data, hora, origem da carta. No canto da página escrevi o que senti. Ela ainda acredita que pode vencer com palavras. Depois abri o notebook e comecei a digitar uma declaração detalhada. Não para o jornal, mas para o Ministério Público. Descrevi tudo, desde o momento em que pisei no sítio até a chegada da polícia. Usei linguagem técnica, precisa, sem adjetivos. As emoções são inúteis em relatórios. Quando terminei, o documento tinha 23 páginas. Enviei cópias para 3 endereços diferentes: o da advogada, o do delegado e o meu próprio e-mail, com assunto versão completa dos fatos. Fechei o computador e fiquei observando o reflexo da chama da lamparina sobre a janela. A imagem tremulava, mas o rosto refletido parecia firme. Lembrei de quantas vezes dormia ao relento em missões, contando as horas para o amanhecer, aprendendo que esperar também é parte da luta. E era isso que eu fazia agora. Esperava. O tempo trabalha para quem tem paciência. O que ela não sabia é que cada movimento dela apenas reforçava o meu caso. As mentiras públicas deixavam rastros, entrevistas geravam contradições, e tudo isso eu reunia com o mesmo cuidado de quem recolhe estilhaços depois de uma explosão. Nos dias seguintes, a história tomou forma própria. No rádio, os programas da manhã falavam da viúva injustiçada. Na internet, os comentários se dividiam. Uns me chamavam de monstro, outros de heroína. Eu não lia mais nada, apenas arquivava. Cada manchete era prova de difamação, cada frase dita em público era uma confissão de medo. E quanto mais ela falava, mais o público começava a perceber as brechas. As datas não batiam, os detalhes mudavam, o discurso se contradizia. O castelo de mentira começava a rachar. Quando recebi a ligação da advogada dizendo que o juiz havia concedido o bloqueio dos bens e a perícia no sítio, respirei fundo pela primeira vez em semanas. O laudo confirmaria tudo: o veneno misturado à farinha, as impressões nas embalagens, a ausência de comida, o controle manual do alarme. Não havia como escapar. A vingança silenciosa não era a arma, era a ordem. No final daquela tarde, fui até a varanda e sentei na cadeira do meu avô, agora restaurada, o assento firme, a madeira limpa. O sol começava a se esconder e o campo voltava a ser o que sempre foi, um espaço aberto, onde cada ruído tem significado. Fiquei ali, ouvindo o som distante do mundo tentando continuar como se nada tivesse acontecido. A guerra doméstica parecia finalmente ter um desfecho, mas eu sabia que ainda haveria ruído. Sempre há. O mal não aceita ser derrotado em silêncio. Ele precisa de plateia. Voltei para dentro, fechei as janelas e sentei à mesa de novo. Peguei o relógio do meu avô, olhei o ponteiro avançando devagar e escrevi no caderno. Ela pensou que a guerra acabou, mas a guerra só muda de nome. Depois fechei o livro, soprei a lamparina e deixei a casa mergulhar na escuridão. Não havia medo, nem raiva, nem alívio. Havia apenas o som do tempo passando e a certeza fria de que a justiça, assim como o amanhecer, não precisa de pressa para chegar. A semana seguinte foi de um silêncio que pesava como chumbo. O sítio parecia suspenso no tempo, a grama alta balançando ao vento como se procurasse esquecer o que tinha acontecido ali dentro. As janelas abertas deixavam entrar um ar frio e seco, e a madeira do assoalho estalava sob os passos lentos, denunciando a solidão do lugar. Eu acordava cedo, não por insônia, mas por hábito. O corpo ainda funcionava no ritmo da caserna, mesmo sem toques de corneta ou vozes de comando. Tomava café olhando para o campo e ouvia o barulho do motor de caminhões ao longe, o único sinal de vida naquela parte esquecida da estrada. Lá fora tudo parecia normal, mas dentro das paredes o tempo se movia em outra frequência. As notícias da cidade chegavam em doses pequenas, fragmentos de rádio, mensagens da advogada, bilhetes do hospital. O avô seguia em recuperação, cada dia um pouco mais forte. A advogada dizia que o caso avançava bem. O laudo da perícia estava quase pronto, e as mentiras da madrasta começavam a ruir. Ainda assim, havia uma sombra pairando no ar, a sensação de que o inimigo não estava derrotado, apenas calado. Eu aprendi que o silêncio de quem teme é sempre o prelúdio de um novo ataque. No quarto, o caderno de anotações crescia. Ali eu registrava tudo, até o que parecia insignificante. Ligações desconhecidas, movimentação de carros na estrada,
correspondências deixadas no portão. Às vezes, a rotina metódica me lembrava a vida em missão, o corpo em vigília, a mente treinada para desconfiar da calma. Foi numa dessas manhãs que o telefone tocou. Do outro lado, uma voz de mulher, fria e precisa. Aqui é da redação do canal local. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista. Sua madrasta nos procurou e disse que gostaria de um acerto público, uma conversa de paz. Fiquei muda por um instante. Era o tipo de armadilha que ela armaria. Recusei. A jornalista insistiu. Ela quer pedir desculpas, mostrar outro lado. Eu apenas desliguei. O barulho do clique ecoou pela cozinha como um tiro. Era claro que ela havia saído da fase da negação para a fase da manipulação, e estava usando a única arma que ainda lhe restava, a imagem. Naquela tarde, decidi ir até a cidade. Precisava ver por mim mesma o que estavam dizendo. No caminho, parei na banca de jornal. A manchete estampava uma foto dela chorando diante das câmeras, as mãos cruzadas sobre o peito. O título em letras grandes. Mulher acusa enteada militar de perseguição. Diz temer pela própria vida. Eu me vi ali, transformada em vilã, o rosto endurecido, a farda citada como símbolo de ameaça. Nenhuma palavra sobre o laudo médico do avô, sobre a falta de remédios, sobre o veneno na despensa. Apenas o espetáculo. Fechei o jornal e paguei em silêncio. O jornaleiro tentou comentar algo, mas meu olhar o fez recuar. De volta ao carro, respirei fundo e deixei a raiva descer como um peso denso no peito. Era previsível. O erro dela agora não era mais tentar matar. Era acreditar que podia manipular o país inteiro do mesmo jeito que enganava vizinhos. À noite, sentei na varanda, o céu sem lua, e ouvi os sons da mata. Havia um rumor novo, uma inquietação que eu não sabia de onde vinha. Peguei o caderno e comecei a escrever. Ela precisa de público para existir. Eu só preciso de silêncio. Era isso. A diferença entre nós estava ali. Ela precisava de plateia para se justificar. Eu precisava apenas de tempo para organizar a verdade. Liguei para a advogada e perguntei sobre o processo. Ela disse que em breve o juiz determinaria a data da audiência e que o relatório da perícia confirmava tudo. O caso está praticamente fechado, garantiu. Mas havia hesitação em sua voz, um cuidado nas palavras. Só que ela está se mexendo. Disse que vai entrar com ação por danos morais. Quer transformar isso numa guerra de imagem. Agradeci e desliguei. Eu já sabia. Essa guerra nunca foi sobre justiça. Era sobre controle. E controle é o que eu mais sabia exercer. Passei os dias seguintes preparando o terreno da próxima etapa. Fiz cópias de todos os documentos. Deixei uma com a advogada, outra com o delegado e uma terceira guardada num envelope lacrado na gaveta da cozinha. Comecei a limpar a casa, não por necessidade, mas por disciplina. A poeira nos móveis parecia o acúmulo dos anos de mentira. Cada superfície limpa era uma lembrança retirada do caminho. No final de uma tarde chuvosa, encontrei um velho álbum de fotografias embaixo da cama do meu avô. As primeiras páginas estavam amareladas, mas intactas. Minha avó sorrindo no quintal, o velho ainda jovem e eu, menina, de uniforme escolar. Nas últimas páginas, já com fotos coloridas, vi a madrasta ao lado dele, o sorriso forçado, o olhar sempre ligeiramente virado para a câmera, nunca para as pessoas ao redor. Era o mesmo olhar que ela usava agora nas entrevistas, tentando convencer o mundo de uma bondade que nunca existiu. Fechei o álbum e senti um cansaço profundo, não físico, mas da alma. Um cansaço de quem passou a vida inteira salvando outros e agora precisava salvar o próprio nome. No sábado, a advogada me ligou cedo. A audiência foi marcada para a próxima quinta. Ela estará lá, acompanhada do advogado e de um repórter. Prepare-se para o teatro. A palavra teatro me doeu, mas era exata. Eu sabia o papel que me reservariam. A mulher fria, distante, treinada para não sentir. E era exatamente assim que eu iria aparecer. Fria e distante, só que com provas. A preparação foi simples. Separei os documentos, organizei a cronologia, revisei os depoimentos. Não ensaiei frases nem reações. Aprendi que o silêncio, quando verdadeiro, pesa mais do que qualquer discurso. Na véspera da audiência, o hospital ligou. O avô havia melhorado consideravelmente e pedia para ir para casa. Fui buscá-lo ao amanhecer. O médico autorizou, com restrições. No caminho de volta, ele observava a paisagem pela janela e disse, quase num sussurro, a casa parece mais viva. Eu respondi que sim,
mas não contei sobre o que vinha acontecendo fora dali. Ele merecia paz, não manchetes. Quando chegamos, ajudei-o a se sentar na poltrona da varanda. O sol nascia devagar, aquecendo a madeira. Ele fechou os olhos e sorriu. O vento mudou, disse. Eu sabia que era mais do que metáfora. O ar ali dentro estava diferente. O mal tinha deixado rastros, mas perdera o domínio. Passei o dia com ele, em silêncio, ouvindo histórias antigas, lembranças de um tempo em que as coisas pareciam simples. Ao cair da noite, quando ele adormeceu, fui até a cozinha e preparei o café. O som da chaleira fervendo trouxe uma paz estranha. Pensei no dia seguinte, e em tudo o que viria, mas sem ansiedade. Era só mais uma missão. Na manhã da audiência, acordei antes do alarme. Vesti roupa simples, prendi o cabelo, peguei a pasta com os documentos e o relógio de prata no pulso. O céu estava claro, o ar cortante. No espelho, vi um rosto tranquilo. Talvez porque já tivesse entendido o essencial. Ninguém vence tentando se justificar. Cheguei ao fórum 10 minutos antes. Ela já estava lá, cercada de câmeras, o advogado ao lado, o choro ensaiado. Quando me viu, seu rosto perdeu a cor. Os repórteres se voltaram para mim, microfones estendidos, perguntas atravessando o ar. Não respondi a nenhuma. Apenas caminhei em silêncio até a porta, o som dos saltos marcando o ritmo no piso de mármore. Lá dentro, a sala era fria, iluminada por luz branca. O juiz chegou, os advogados se cumprimentaram e a audiência começou. Ela falou primeiro, o discurso cheio de dramatização, frases longas sobre amor e mal-entendidos, sobre medo e perdão. Eu fiquei imóvel, ouvindo tudo. Quando chegou minha vez, o juiz perguntou se eu queria dizer algo. Entreguei a ele o dossiê. Está tudo aqui. Documentos, fotos, laudo, relatórios. O resto é opinião. Foi o suficiente. A sessão terminou em menos de 2 horas. Quando saí do prédio, as câmeras ainda esperavam. O advogado dela tentava controlar a confusão. Ela, com os olhos inchados de tanto fingir, me olhou por um segundo antes de ser puxada para dentro do carro. Havia raiva e pânico no olhar. A máscara de vítima começava a rachar. Entrei no meu carro e respirei fundo. O sol estava alto, o dia claro demais para tanto drama. Liguei o motor e segui pela estrada. O vento entrando pela janela, levando embora o cheiro de papel e tribunal. A guerra, pensei, nunca termina de verdade, mas às vezes se recolhe. Na curva final antes do sítio, olhei pelo retrovisor e vi apenas a poeira se dissipando. Era um bom sinal. De volta à casa, o avô dormia na varanda, o rosto tranquilo, o relógio antigo marcando o tempo em ritmo lento. Sentei ao lado dele e fiquei olhando o campo. O vento realmente havia mudado. E pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que a guerra não me definia mais. O que me definia agora era o que vinha depois dela, o silêncio. A noite após a audiência foi estranhamente calma, mas não havia sossego. O corpo descansava, porém a mente permanecia em marcha, repetindo cenas, gestos, palavras, como se cada detalhe precisasse ser revisto para garantir que o perigo realmente tinha passado. O som do vento entrando pelas frestas do sítio se misturava ao tic-tac do relógio do meu avô, criando um compasso que me mantinha acordada. Ele dormia na varanda, respirando pesado, e eu ficava ali, observando o céu sem lua, pensando em quantas batalhas acabam sem barulho. Na guerra, o inimigo costuma ser visível. Aqui, ele usava perfume, sorrisos e declarações à imprensa. Pensei em tudo o que tinha sido dito no tribunal, as lágrimas dela, os gestos ensaiados, as pausas calculadas, mas o juiz não se comoveu, o laudo médico falava por si. Ainda assim, eu sabia que ela não recuaria. Pessoas como ela não aceitam o fim, apenas mudam de tática. E era essa a sensação que me inquietava, a de que havia um último movimento por vir, algo planejado em silêncio. Os dias seguintes foram de um sossego aparente. O avô retomava a força devagar, caminhando pelo quintal nas manhãs de sol, e eu tentava restabelecer alguma rotina. Fazia café, lavava a varanda, limpava os cômodos. A casa voltava a parecer habitada. Às vezes, eu me pegava observando os detalhes pequenos, o som das galinhas, o farfalhar do mato, o cheiro do fogão a lenha, e pensava em como a normalidade é um luxo que só se percebe depois que ela some. O telefone tocava pouco, e quando tocava era a advogada ou o médico. O caso estava quase concluído.
Restavam apenas trâmites. Ela sumiu, disse a advogada num fim de tarde. Nenhum repórter sabe onde está, nem o advogado dela. Talvez tenha deixado a cidade. A notícia me deu uma estranha mistura de alívio e desconfiança. Desaparecer não era rendição. Às vezes, era preparação. Naquela noite, uma chuva fina começou a cair. Fiquei na varanda observando as gotas formarem pequenos rios no chão de terra batida. O cheiro de terra molhada trouxe lembranças antigas, de quando eu ainda era criança, e minha mãe me chamava para dentro, dizendo que trovão era aviso de mudança. A lembrança dela sempre vinha nesses momentos de pausa. Desde que a madrasta entrou em nossas vidas, a presença de minha mãe foi sendo apagada aos poucos. Fotos retiradas, histórias esquecidas, o nome dela nunca mais mencionado. Agora, a casa começava a devolvê-la aos poucos, nas pequenas lembranças, nos objetos que resistiram escondidos. No fundo do armário, encontrei uma caixa de madeira com o nome dela gravado. Dentro, cartas antigas e uma corrente de prata. Coloquei a corrente no pescoço e, pela primeira vez em muito tempo, senti que a casa não me estranhava mais. O barulho do portão me tirou do transe. Levantei rápido, o corpo voltando ao modo alerta. Peguei a lanterna e caminhei até a janela. O farol de um carro iluminava o caminho de entrada. Nenhum veículo devia estar ali àquela hora. O som do motor desligando, uma porta batendo. Esperei, o coração acelerando, mas o raciocínio ainda firme. Um vulto se aproximou. Não reconheci de imediato. A figura parou a alguns metros. Ergueu as mãos e disse meu nome. Era um policial da cidade, um dos que estiveram no sítio na noite da prisão. Desculpe aparecer sem avisar, senhora, mas achei que devia saber. Sua madrasta deu entrada no hospital. Tentativa de suicídio, dizem. Está viva, mas mal. Deixou um bilhete com seu nome. Fiquei imóvel, as palavras demorando para fazer sentido. O policial me entregou um envelope amassado, protegido por um saco plástico. A letra era dela, trêmula. Abri. Você venceu, mas a culpa não morre. Não havia assinatura, nem data. Apenas isso. Guardei o papel sem dizer nada. O policial parecia constrangido. Disse que voltaria se precisasse de declaração. Quando ele se afastou, o campo voltou ao silêncio. Fiquei parada sob a chuva, o papel nas mãos, sem saber se aquilo era confissão, provocação ou apenas mais uma tentativa de controle. Voltei para dentro, fechei a porta e sentei à mesa. O relógio marcava quase meia-noite. O som da chuva no telhado era constante, hipnótico. Li o bilhete de novo e percebi que não havia sentimento algum nas palavras. Nem arrependimento, nem remorso. Apenas um eco de poder. Pessoas como ela não sabem morrer de verdade. Apenas mudam o formato da presença. Nos dias seguintes, as notícias confirmaram. Ela estava internada, fora de perigo. Nenhum jornalista se atreveu a noticiar o motivo. O público, cansado do drama, já se dispersava. A história perdia audiência, e com isso o poder dela se esvaía. O mundo é cruel com quem deixa de ser interessante. Para mim, não havia vitória. Havia apenas a sensação de que a guerra tinha finalmente se esgotado. A advogada me ligou dizendo que o juiz determinara a perda dos direitos sobre os bens e que o sítio ficava oficialmente sob minha tutela. A frase dela foi seca, prática, como todas as notícias que encerram um ciclo. Agradeci, desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o campo se estendia até onde o nevoeiro permitia ver. Pela primeira vez, aquele lugar não me pareceu cenário de tragédia, mas de permanência. Passei a semana limpando tudo. Lavei cortinas, pintei janelas, arrumei o galpão. Em cada gesto havia uma tentativa de devolver dignidade ao espaço. O avô observava de longe, às vezes sorrindo, às vezes apenas fechando os olhos e respirando fundo. Ela não volta mais, né? Perguntou um dia, sem olhar para mim. Não, respondi. Nem precisa. Ele assentiu satisfeito. À noite, jantávamos na varanda, e ele contava histórias da juventude. Fiquei ouvindo a voz dele, grave e calma, como quem escuta o fim de uma tempestade. Era estranho sentir paz depois de tanto tempo de combate. O corpo estranha o descanso. A mente busca ameaça onde já não há. Certa manhã, o correio deixou um envelope grande, sem remetente. Dentro, uma pasta de documentos e uma fotografia. Ela, mais jovem, ao lado do meu pai, antes de adoecer. No verso da foto, um recado escrito com tinta azul.
Eu tentei ser o que esperavam. Falhei. O restante dos papéis eram comprovantes de transferências, doações, recibos, dinheiro devolvido. Um gesto tardio, talvez sincero, talvez estratégico. Não importava mais. Queimaria tudo no fogão, como se queimam cartas de guerra depois da rendição. E foi o que fiz. As chamas subiram rápidas. A fumaça subiu até o teto. E por um momento o cheiro de papel queimado se misturou ao de café fresco. Observei as cinzas caírem e senti o peso diminuir um pouco. Quando o fogo apagou, sentei diante da mesa e escrevi no caderno. A guerra terminou, mas a paz não chega de repente. Ela precisa de espaço. E foi o que comecei a construir nos dias que se seguiram. Espaço. Para o avô, para mim, para o som do vento entre as árvores. Arrumei um quarto novo para ele, deixei flores na janela, e no lugar onde ficavam as coisas dela, coloquei uma cadeira vazia. Não por saudade, mas por lembrança do que não quero repetir. Às vezes, ainda ouço ecos. O som do carro subindo a estrada, o clique de uma chave na fechadura, o murmúrio de uma voz ensaiando desculpas. Mas agora são apenas memórias. No último dia de outono, saí cedo para o campo. A grama já começava a secar, e o céu tinha um azul limpo, sem nuvens. Caminhei até o limite da cerca e olhei para a casa de longe. As paredes brancas refletiam o sol e a fumaça da chaminé subia fina, como um sinal de vida. Pensei em tudo o que havia acontecido ali, a traição, o medo, o confronto, a espera, e percebi que não era uma história sobre vingança, nem sobre justiça, mas sobre sobrevivência, sobre não deixar que o mal se torne herança. Voltei devagar, o relógio pesando no pulso. Quando entrei, o avô dormia na poltrona, a respiração leve. Aproximei-me e ajeitei o cobertor sobre ele. O som do tic-tac enchia a sala. Sentei no chão, encostada na parede, e deixei o tempo passar sem fazer nada. Pela primeira vez em muito tempo, não havia o que planejar, só o simples ato de estar viva. E isso, descobri, era o verdadeiro fim da guerra. A primavera chegou devagar, quase tímida, como se tivesse medo de atravessar as memórias frias que ainda pairavam sobre o sítio. As árvores começaram a florescer em silêncio, e as manhãs ganharam aquele brilho pálido que antecede o calor. O velho acordava cedo e insistia em cuidar do jardim, mesmo com as mãos ainda trêmulas. Eu o observava de longe, sentada na varanda, com o caderno aberto sobre o colo, anotando o que via. Não era mais um diário de guerra, mas de reconstrução. A casa respirava de outro jeito. O ar, antes pesado, agora circulava leve, trazendo o cheiro do mato molhado e do café fresco. Havia uma paz diferente ali, não a paz idealizada dos finais felizes, mas a paz conquistada à força, com feridas que ainda ardiam. Eu sabia que o tempo não cura tudo. Ele apenas ensina o corpo a não sangrar mais pelo mesmo corte. A advogada me ligou numa terça-feira de sol alto. Disse que o processo estava oficialmente encerrado. Nenhum recurso. Nenhuma contestação. A madrasta havia deixado a cidade, sem endereço conhecido. Ela não representa mais perigo, garantiu. Agradeci e desliguei, mas fiquei olhando o telefone por um tempo. A frase ecoava na minha cabeça. Não representa mais perigo. Aprendi no campo de batalha que perigo é tudo aquilo que se subestima. O silêncio é a forma mais inteligente de quem quer desaparecer para agir depois. Mesmo assim, decidi não viver à sombra dessa desconfiança. Havia algo em mim que precisava recomeçar. Fui até o galpão, limpei as ferramentas, arrumei os pregos, organizei o espaço que antes era dela. Cada objeto que eu movia parecia devolver um pedaço da casa à sua forma original. Durante semanas, o ritmo da vida se estabeleceu em pequenas rotinas. Levar o avô às consultas, cuidar das galinhas, limpar a horta, escrever. O caderno agora servia para registrar lembranças antigas e planos simples. Pintar o portão, consertar o telhado, talvez abrir uma trilha até o rio. Às vezes, escrevia também memórias do Afeganistão, como se precisasse equilibrar os dois mundos que me formaram, o da guerra e o da casa. Um para aprender a lutar, o outro para aprender a ficar. À noite, eu e o avô jantávamos na varanda, sob o som dos grilos e do vento nas folhas. Ele falava pouco, mas sempre terminava as conversas com a mesma frase: o mal não vence o tempo. Num domingo de manhã, o carteiro apareceu com um envelope pardo, endereçado a mim, sem remetente. Reconheci a caligrafia no mesmo instante. Era dela. Por um segundo, pensei em rasgar sem abrir,
mas algo dentro de mim impediu. Abri com cuidado. Dentro havia uma carta longa, escrita à mão, e uma fotografia. A carta começava com: "Se está lendo isso, é porque decidi desaparecer de verdade." As palavras seguintes misturavam confissão e manipulação, como sempre. Lembranças distorcidas, justificativas frágeis, tentativas de se mostrar vítima de si mesma. No fim, apenas uma linha me interessou. Ele me amava mais do que a mim mesmo, e foi isso que me destruiu. A fotografia era antiga, tirada no dia do casamento dela com meu pai. Atrás, uma anotação em caneta azul: "Agora é tudo seu." Guardei a carta sem raiva. Não havia mais energia para ódio. Era apenas mais um vestígio de quem não sabia amar sem ferir. À noite, contei ao meu avô. Ele ouviu em silêncio e depois disse, com a serenidade de quem já viveu demais: "Deixa ir. O mal se alimenta de lembrança." Concordei. Queimei a carta na lareira, assistindo as chamas engolirem as palavras, uma a uma. Quando restaram apenas cinzas, fechei a tampa e senti o ar mais leve. O avô me olhou e sorriu. "Agora sim, a casa é sua." No dia seguinte, decidi finalmente abrir as janelas que permaneciam trancadas desde o início de tudo. O quarto que fora dela estava vazio, mas carregava um tipo de presença amarga. Tirei as cortinas, lavei as paredes, substituí o cheiro de perfume adocicado por sabão e ar puro. Depois de horas de limpeza, o espaço ficou irreconhecível. Pintei as paredes de branco e coloquei uma cadeira de madeira ao lado da janela. Ali comecei a escrever de verdade. Não mais relatórios de guerra, mas histórias. Relatos curtos sobre coragem, perda e silêncio. As palavras fluíam com naturalidade. Era como se eu precisasse registrar cada fragmento para impedir que o esquecimento reescrevesse a verdade. As semanas se transformaram em meses. O velho recuperou o vigor a ponto de voltar a dirigir o trator velho pelo campo. Às vezes, parava o motor, olhava para o horizonte e dizia: "O tempo conserta o que a gente não consegue." Eu respondia apenas com um sorriso. Havia dias em que ele falava dela, da madrasta, não com rancor, mas com aquela melancolia de quem aceita que algumas pessoas só nasceram para ensinar o que não devemos repetir. Eu o ouvia sem interromper, sabendo que cada palavra dita era uma camada de peso sendo retirada de dentro dele. Certa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era um jornalista de uma revista nacional. Disse que havia lido sobre o caso e queria uma entrevista. Falava com uma delicadeza ensaiada, típica de quem quer uma história e não uma verdade. "As pessoas se interessam por redenção", disse ele. Respondi que minha história não era sobre redenção, mas sobre resistência. Ele insistiu. Eu recusei. A fama é só outro tipo de prisão, e eu já tinha vivido tempo suficiente atrás de cercas invisíveis. Desliguei o telefone e voltei para o campo, onde o sol começava a descer. A luz dourada cobria a grama, e o vento levantava poeira. Olhei para a casa com as paredes limpas e o telhado novo, e senti um orgulho silencioso. Numa manhã de outubro, o correio trouxe uma última correspondência. Um envelope oficial, com o selo da vara de família. Dentro, uma notificação. A madrasta havia falecido em outro estado. Nenhum detalhe, apenas o comunicado frio e impessoal. Fiquei alguns minutos parada, lendo e relendo a folha. Não senti alívio, nem tristeza, apenas um vazio calmo. O ciclo se fechava sem som, como um livro que termina sem epílogo. Mostrei o documento ao meu avô. Ele ficou em silêncio. Depois apenas disse que descanse no que acreditava, e voltou a olhar para o campo. Eu fui até o galpão e fiquei parada diante da porta. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das flores novas. Era fim de tudo, e início de alguma outra coisa. Naquela noite, escrevi a última entrada no caderno. A guerra termina quando o inimigo deixa de morar dentro de nós. Fechei o livro e o guardei na gaveta, ao lado do relógio antigo. A chama da lamparina tremulava sobre a parede, e o som do vento parecia um sussurro de despedida. Fiquei observando até que a luz se apagasse sozinha. Do lado de fora, o céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas. Pela primeira vez, não senti necessidade de vigiar. Deitei e adormeci com o coração calmo, ouvindo apenas o ritmo lento da respiração do avô na outra sala. Na manhã seguinte, acordei com o canto dos pássaros. O sol entrava pela janela, desenhando faixas douradas no chão. Fui até a varanda, e o campo parecia outro, mais vivo, mais cheio. O velho já estava de pé, regando as plantas, o
o chapéu cobrindo metade do rosto. Sorriu quando me viu. Dormiu bem? Assenti. Ele apontou para o horizonte. Olha o dia que Deus mandou. E pela primeira vez em muito tempo, olhei sem pressa, sem medo, sem lembrança. O tempo, afinal, havia cumprido sua promessa. Transformou o que era ferida em cicatriz e o que era ruído em silêncio. O sítio, antes cenário de dor, agora era casa. E eu, finalmente, também era.